Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais um Pequenos Goles de Água Viva. Aqui quem vos fala é Cleverton Vieira e é um prazer imenso poder compartilhar algo aqui com você. Tá joia? Não sei se é a primeira vez de você aqui, mas nós temos aí um bocado de mensagens gravadas. Você pode ver essas mensagens lá através do meu canal no YouTube. Estou lá como Cleverton Lima Vieira. Você pode vê-las também no Facebook e no Instagram. Tem quase 80 mensagens ali que podem abençoar a sua vida. Assista, se inscreve lá no canal, compartilha para que outras pessoas sejam alcançadas. Jesus nos deixou a ordem, ide, fazer discípulos de todas as nações. Se a gente conseguir compartilhar isso com mais e mais pessoas, estaremos em obediência a essa indicação, essa ordenança que Jesus nos deixou. Você também consegue ouvir as mensagens através das maiores plataformas aí de podcast, incluindo aí o Spotify e o Google Podcasts. Você pode ouvir essa mensagem aí depois também, tá joia? Eu quero falar de um assunto com vocês aqui hoje, onde primeiro eu vou ler aqui um trecho bíblico, vou pontuar algumas coisas ali que aconteceram, que iam acontecer ainda, e depois a gente vai bater um papo sobre isso aí. E aí, tá junto comigo? Vamos junto? Aprender mais, vamos ser abençoados, vamos refletir, vamos ser confrontados, porque sendo confrontado que a gente cresce, meu querido. Vamos lá nessa? Então vamos lá. O trecho que eu vou ler aqui para nós hoje está lá em Mateus 26, do 14 ao 16. Um trecho pequeno, mas rapaz, tem tanta coisa aqui. E vamos lá, diz assim: E aconteceu que um dos doze discípulos, está falando aqui, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs: O que me dareis caso eu vou-lo entregue? Estão falando de Jesus aqui. E lhe pagaram o preço, 30 moedas de prata. E desse momento em diante procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. O que acontece aqui, querido? Quando se passou aqui esse trecho que nós lemos, ali já estava ali perto ali de Jesus ser crucificado, dele ser entregue. Ou seja, os discípulos, os 12, né, como está falando aqui, já caminhavam com Jesus há cerca aí de 3 anos, certo? Que foi o tempo que o ministério aqui de Jesus continua no nosso meio, como a palavra diz, mas o ministério dele durou ali 3 anos. E ali os discípulos já estavam caminhando com ele todo esse tempo, certo? E aí já tinham visto milagres, aprendido com Jesus muitas coisas. E aí na sequência aqui dessa passagem, se você for seguir lá em Mateus 26, outros evangelhos falam dessa passagem aqui fala do pacto de traição, quando Judas entregou Jesus ali, né? Vendeu Jesus, depois que ele foi entregar. Tem em Marcos também, se você for ver, em Lucas. Na sequência, teve a Santa Ceia, onde Jesus se reuniu com os discípulos ali para ter a última ceia. E aí, num diálogo ali, Jesus fala, né? Aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato é o que vai me trair. Ele falou ali, com toda certeza vos afirmo que dentre vós um me trairá. Ou seja, Jesus já estava prevendo ali. O que isso quer dizer? Jesus não foi pego de surpresa ali por uma traição. Jesus sabia de todas as coisas, mas tinha que se cumprir o que estava escrito pelos profetas, certo? Então ali no meio ali da Santa Ceia, Jesus levantou isso, alguém vai me trair. Judas já tinha recebido as moedinhas para entregar Jesus, certo? E aí, durante ali como Mateus relata, né? Durante ali essa conversa, Judas ainda fala assim: acaso seria eu, meu mestre? Olha só. E aí, Jesus aparentemente fala baixinho para que os outros não ouvissem e também não fossem interromper aqueles planos, né? Jesus confirma: sim, tu o declaraste. E aí o que acontece? Eles fizeram a ceia, Jesus estava ali aflito, foi orar com os discípulos mais próximos ali no Getsemane, e ali
Judas chegou com os chefes dos sacerdotes, os homens que queriam prender ali Jesus naquela época, e tinha combinado com eles: aquele a quem eu der um beijo será Jesus, aquele que vocês têm que prender. E aí ele chegou, cumprimentou Jesus, em algumas versões fale salve mestre, e deu um beijo no rosto de Jesus. E aí os homens souberam ali que aquele era Jesus e prenderam ele, e aí fizeram tudo o que você já conhece. Foi julgado, foi crucificado e todas as coisas mais, tá? Quis contextualizar você aqui para nós termos aí a nossa reflexão agora. Você vê ali, né? O texto fala que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aí você talvez pense: uau, essas 30 moedas de prata iam mudar a vida de Judas. É difícil a gente chegar no valor dessas 30 moedas de prata. Mas se você for pesquisar, ele fala que uma moeda de prata valia um dia de trabalho. Se a gente for balizar pelo valor mínimo, vai dar um salário mínimo aí. Mas muitos estudiosos divergem com relação a esse valor, e é difícil a gente chegar a esse valor hoje. Isso é um valor estimado, tá? Então imagina, por baixo, um salário mínimo. Jesus foi vendido por um salário mínimo. Isso mudaria a vida de Judas? A gente vai mais para frente. Diz aqui que depois Judas se arrependeu disso, né? Judas foi consumido ali de um peso ali que ele não pôde aguentar. Devolveu o valor aos soldados ali, aos doutores da lei, aos judeus que estavam caçando ali Jesus, e aí se suicidou. Com aquele valor eles compraram um campo, ou seja, era um valor talvez que dava para comprar um campo, mas não mudaria talvez a vida, não mudaria a vida dele, certo? Então depois de ver tudo isso, depois de ver Jesus ali curando as pessoas, depois de ver ali cegos andando, cego enxergando, coxo andando, viu ali pessoas que estavam enfermas há anos, 12 anos ali, serem curadas. E ainda Judas fez tudo isso. Em alguns evangelhos fala aqui que o diabo tomou Judas para fazer isso. Só que o diabo tomou pegando ali um ponto fraco dele. Porque ele já tinha visto, se você for ver passagens anteriores dessa que nós lemos, já dava a entender que o negócio de Judas era o dinheiro. Ele dava muito valor ao dinheiro mais que qualquer outra coisa. E aí o diabo pegou ele nisso, e aí ele vendeu Jesus por esse valor, essas 30 moedas de prata. Quando você lê isso e escuta tudo isso, agora a nossa reflexão, tá? Primeiro, uma coisa que meu pastor, apóstolo Willy Garcia, fala. Você já teve algum amigo, já viu alguém com o nome de Judas? Ninguém, né? O ato que ele cometeu aqui foi tão terrível que você nem vê ninguém com o nome de Judas por aí. Bom, eu pelo menos não vi, tá, gente? Já vi com nomes mais, né? Tem até Cleverton, olha aí. Mas se meu pai estiver me vendo, um beijo, paizão. Mas tem nomes, inúmeros nomes, mas Judas eu nunca vi, tá? Ou seja, então Judas viu tudo isso junto ali com os discípulos, mas vendeu ao Senhor Jesus. E aí que eu ia te perguntar a reflexão nossa de hoje aqui pra gente ir caminhando pro final. Você talvez lê esse trecho aqui, você conhece a história, diante de tudo isso que nós conversamos aqui agora, esses detalhes aqui, esses pontos que eu falei para você, você talvez fique aí: meu Deus, Judas, como ele fez isso? Como vendeu Jesus depois de conhecer tudo isso, de viver tudo isso com Jesus? Você fica às vezes revoltado, não fica? Você ouvindo essa história? A gente olha isso aqui e a gente fala: meu Deus, como Judas foi capaz. E se eu te falar, meu querido, que a gente não precisa nem dessas 30 moedinhas de prata para trocar Jesus? Puxa, Cleverton, que duro isso. Duro demais, meu querido. Mas olha só quantos exemplos a gente tem de que a gente não precisa nem dessas 30 moedinhas para trocar Jesus. Olha só. Imagina só. Você conhecendo tudo isso, e aí você tem a oportunidade, não vou nem falar de igreja, tá? Você tem a oportunidade ali de conhecer mais de Jesus, de se achegar a Jesus.
e você dá alguma desculpa, você fala, não, eu tenho compromissos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Muito mais, você conhecendo essa história, te convidam para ir para alguma reunião ali, para estudar a palavra, falar alguma coisa, aprender mais sobre Jesus, e você, puxa, hoje eu tenho um outro compromisso. Hoje eu tenho, por exemplo, a novela para assistir. Ou até você fala, puxa, hoje é dia de eu ir para o culto, dia de eu estudar a Bíblia, sei lá, de eu fazer qualquer coisa para buscar o conhecimento de Jesus. Mas você fala, não, estou ocupado aqui com o meu videogame, por exemplo. Você viu, querido, que em inúmeras situações a gente não precisa nem das 30 moedas de prata para entregar, para trocar Jesus? Isso é algo para nós refletirmos. Todos nós conhecemos, independente talvez do que você professa, da religião que você professe, você sabe quem foi Jesus, né? Você ouviu falar dos feitos dele, de tudo que ele fez por nós. Ele deu a vida em favor de toda uma humanidade. Não foi só de quem crê nele ou não, foi de todos. Mas mesmo assim, nós trocamos ele por nada. Isso que fica essa reflexão para nós. Cuidado, meu querido. Não troque Jesus por nada. Nem por valor nenhum, tá? Mas muito menos por nada. Fica com essa reflexão. Pensa nisso, tá bom? Se você quiser mandar mensagens aí, pode me mandar. Mas que essa palavra possa tocar o seu coração e fazer você pensar de alguma forma. Jesus deu a vida por nós. E ele não vale ser trocado por qualquer coisa, por nenhuma desculpinha. Tá bom, querido? Deus abençoe sua vida. Como eu te disse, lá no meu canal no YouTube, estou como Cleverton Lima Vieira, tem muito mais coisa para abençoar a sua vida. E também no Facebook, no Instagram. Siga, compartilhe, para que a palavra, os ensinamentos dele, de Jesus, possam chegar muito mais ao longe. Tá joia? Que Deus abençoe sua semana. Um grande abraço. Beijo para você. Fica com Deus. Até mais.